E aí galera, aqui quem fala é o Primo Flamenguista e vamos aí reagir a um vídeo do Charla Podcast sobre os bastidores do que aconteceu aí, da bronca que Tite deu em Gabigol, certo? Dentro do vestiário. Vamos aí acompanhar aí, vamos reagir a esse corte lá do Charla Podcast. Lembrando que vou deixar os créditos aí do canal na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para estar por dentro das novidades do Mengão. Vamos lá, para cá, acompanhar agora. A gente encerrar também temos que falar de Flamengo. E Vasco. E Vasco também. Bastidores, matéria de ontem do Fred Gomes, no GE, matéria exclusiva. Volta Redonda. Falando que a vitória do Flamengo teve bronca do Tite no Gabigol por conta do comportamento do pênalti. É o pedido dele. Aspas indiretas. Mas como é que o Fred diz na matéria, como é que foi? Alguém repassou, ou deu pra ouvir, ou leitura? Quem dá aspas da bronca do Tite, né? O que o Gabigol pede, a galera consegue vir pela leitura labial. Ele pedindo, pede pra ver se aí arrasca. Vê se o Pedro fala que eu posso Ele bater. conta a situação. Ele conta a situação. É uma aspa. Não, é uma aspa. Então, pra quem tá boiando, o que aconteceu? O pênalti do Flamengo foi marcado com o auxílio do VAR, na vitória sobre o Boa Vista. E o Gabigol já estava à beira do campo para entrar no jogo na vaga do Pedro. Então, assim, naquele momento em que o árbitro assinalou o pênalti, o Gabigol ficou falando pro Arrascaeta... Já ia entrar? Ele já ia entrar. Eu não lembrava disso, ele já ia entrar. Tava à beira do campo. O Gabigol pede pra Arrascaeta, fala pro Pedro, pergunta pra ele se eu posso bater. Existe. Lembrando que Ele gosta. Isso aí, eu sou fã do Gabigol, mas isso não existe. Lembrando que aí, contextualizando, o Pedro já tinha feito um gol no jogo, mas tinha acumulado algumas chances perdidas também. E aí... O pedido chegou até o Pedro? Não, né? Eu acho que o Arrascaeta não passou pro Pedro, eu acho. Mas e o Gabigol também fala com o Tite. O Gabigol também fala com o Tite e nesse momento o Tite não responde em relação a isso. E a situação passa, o pênalti, como todo mundo sabe, o Pedro perde o pênalti. Depois o Pedro é substituído ao som de vaias e o Gabigol entra aplaudido e tal, não sei o quê. Beleza. Ontem à noite sai essa matéria do GE dando conta de que o Tite teria conversado com o Gabigol, e isso é uma prática do Tite de fazer correções na frente de todo mundo. O Tite não chama no canto pra conversar. Papel de líder de homem, ele conversa na frente de todo mundo. E aí eu vou ler Tudo às claras. Para não dar margem pra se medir. Dupla interpretação. Um trecho daqui da matéria do nosso irmão Fred Gomes. No vestiário, já com música tocando e muita festa pela grande exibição da equipe, Tite chegou e fez uma correção disciplinar a Gabigol, um dos primeiros a deixar o campo após o apito final, na frente de todos. Não gostou do que viu durante o pênalti e, sem que o ídolo retrucasse, disse que nada gira em torno dele, que o Flamengo é mais importante que todo mundo e que vontades pessoais não podem prejudicar o clube. Pediu atitude e respeito à camisa que Gabigol veste. Ainda foi dito que, caso o Gabigol tivesse iniciado a partida e estivesse para sair com o substituto à beira do campo, ele executaria a cobrança. Deixou claro que esse é critério para todos e não somente para Gabigol ou Pedro. Se fosse a Arrascaeta na bola, por exemplo, e outro cobrador estivesse na iminência de entrar, o uruguaio quem bateria. E ele ainda complementa aqui na matéria que é corriqueiro o Tite fazer esse tipo de cobrança na frente de todo mundo. Cara, o Gabigol é muito ídolo. O Gabigol, não tem nem o que falar sobre ele, questão do Flamengo, mas mostra que é muito difícil gerir o elenco quando tá o Gabigol inserido nele. Mas o Tite é o cara... Cara, tipo assim, você joga contra... Não é só o Flamengo, você joga contra o Pedro. Isso pode... Tipo assim, por que você vai pedir pra bater com o centroavante que já tinha feito um gol, né? Já tinha feito um gol e ia fazer o segundo pra bater. Deixa o cara, pô. Ainda mais a torcida que tá meio em bronca com o Pedro por conta dessa rivalidade Gabigol-Pedro. Deixa o cara bater, cara. Um campeonato carioca ainda por cima, tipo... cara, E ele perdeu um pênalti recentemente, tá ligado? Eu acho assim... eu não consigo entender isso. Eu acho que nem acho que isso aí seja uma coisa que o Gabigol, tipo, ele faça o tempo todo. Porque, por exemplo, que ele tá no Flamengo, existiam outros treinadores que não têm esse perfil do Tite, poderia ter dado merda e ele jogou bem, com o grupo jogou bem, enfim. Mas trocou de posição pro Pedro ser centroavante. Mas o Gabigol, por outro lado, ele é um maluco muito vaidoso e muito assim... muito à vontade
pra impor as suas vontades. Não tem mínimo pudor de, por exemplo, pedir uma situação dessa. Ou, vou dizer, constrangimento de fazer um negócio desse. O Gabigol tem esse perfil. Se eu tiver que falar, eu vou falar mesmo. Por isso que... E aí vem esse lado, eu acho errado. Acho que foi uma atitude, se não foi pensada, se ele vai dizer, cara, mas eu pensei de boa, não tava nem pensando em sacanear o Pedro, não. Errado. É escrota com teu amigo de individualista, egoísta, eu dito errada. Aí vem o outro lado. O Tite só mostra cada vez mais que tem todas as ressalvas que se pode fazer. Ciclo de Copa, tudo mais. Mas o Tite é um baita do treinador. E principalmente ele é um líder nato. É o tipo de atitude que ele tomou. E é aquela coisa assim, calma, vou cortar isso na raiz. E na frente de todo mundo, pra todo mundo ver que eu tô fazendo isso com o Gabigol, autor de gol, 2 gols de Libertadores. Isso não é fácil, não. É um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Às vezes, de repente, o treinador, de repente, engoliria seco. E se, de repente, fosse falar só com ele numa sala, pô, Gabigol... E outros nem falariam, deixa ele passar. E isso, se você às vezes deixa passar uma parada dessa, a princípio, como o Matheus leu ali na matéria, música tocando e tudo mais, se você deixa passar, às vezes parece que não é nada. Mas isso na cabeça de outros jogadores, a gente sabe que grupos... De quem chegou agora, o De La Cruz, o Vinha... A gente sabe que elenco, não adianta, todo mundo ali é parceiro, mas existem grupos de afinidade. Aí um grupo desse olha ali e fala assim, olha lá, tá vendo? Olha lá, mais uma vez, olha o Gabi, ó. Com a gente não é assim. E aí, ó, é um treineiro, ó. Então, o Tite é preciso. Tipo, parabéns pela atitude do Tite. Se vai dar certo taticamente, se vai conquistar títulos, aí é uma outra coisa, é campo e bola. Mas me parece que esse início de temporada, o Tite vem cumprindo à risca o que tem que ser feito para domar um grupo e que se apresentava pelo ano passado, que teve, como um desafio complicado. E ele tem mostrado na prática que, de fato, era o cara talhado para segurar esse grupo, um grupo até mais reforçado, com mais estrelas, como chegou o De La Cruz e o Vinha, 2 caras internacionais. Ele é esse cara talhado, o trato, se a gente critica o Tite por algumas escolhas em Copa, mas 2 ciclos de Copa dão uma estatura pro cara fazer isso. E ele tá botando na prática. Eu já tava me chamando a atenção positivamente as coletivas do Tite. O Tite, desde o ano passado, ele traz o Kleber, ele traz o Matheus, o filho dele, ele traz o Sampaio, ele estava trazendo o Juan. Então ele agrega, ele sabe da importância, ele sabe que aquele momento é visto, ele sabe que é falado. A gente vê os jogadores... a comissão do Tite é muito dividida e os caras têm importância. O Igor Jesus falou... Todo mundo sabe o que cada um deles faz. O Igor Jesus falou, não, o César tem me conversado comigo, o Matheus na bola parada, vários jogadores elogiando a mudança. Enfim, essa atitude que o Tite teve é perfeita. E outra coisa eu vou te falar. Se o Gabigol... E olha, o Tite, cara, não tem sacaneado o Gabigol. O Pedro tem 8 gols em 8 jogos na temporada. Indo mais ou menos 75 minutos. O Gabigol tem 44 minutos. Então, assim, tem colocado o Gabigol geralmente com 26, com 25, às vezes até menos. Tem colocado sempre pra jogar. Mas é o tipo de atitude que ele toma e pode ir afastando ele de uma chance. Eu achava, até antes dessa situação, eu falei pro Cantarelli, eu não acho difícil que amanhã ou depois, se o Pedro diminuir o desempenho e o Gabigol aumentar, quem joga seja o Gabigol. Até porque o Flamengo, taticamente, como o Matheus já falou também outra vez, ele tem como jogar com o time num formato que favorece o Pedro, mas também tem formação que favorece o Gabigol. Depende do Gabigol estar performando. Então eu achava super natural que isso poderia acontecer. Mas essas atitudes do Gabigol, se ele não botar a mão na consciência, podem minar isso, e aí, amigo, ele vai ficar descanteado. Como ele ficou na seleção... Pode minar a saída dele do Flamengo. Como ele fica... Porque, assim, se o Tite for conseguindo resultado positivo, ganhar um título, mesmo que o Landim saia e outro grupo não entre, ninguém vai mexer no Tite. Acho que falta... O Bruno Simões aqui no chat, ele traz o contraponto do Gabigol.
Ele fala, queria saber de onde vem essa lenda que o Gabriel é desagregador se todos os treinadores disseram que nunca deu problema. Quem disse que ele é desagregador? Eu até pontuei aqui. Já o Pedro vazou fanfic, se recusou a aquecer e é tratado como um anjo. Isso mostra também um pouco da visão do torcedor diante do Pedro, né? Não, a visão do torcedor, a realidade é. A visão do torcedor é que o Gabigol tem um salvo-conduto. Isso é um ponto. Ele pode fazer as coisas que ele quiser. Tanto que a grande parte das reações à matéria do Fred Gomes, ninguém critica o Tite, mas o pessoal fala, uma bronca normal, vira matéria e tal, isso aqui. Não. É um fato jornalístico, tem que virar matéria. Falar, isso é fato. Agora, eu acho que falta, e isso não tô falando especificamente do Gabigol, no contexto geral como um todo, pessoas que pensem mais no Flamengo. Em primeiro, em segundo e terceiro lugar. O Flamengo tem que ser a prioridade 1, 2, 3, 4, 5 de qualquer atitude que ocorra dentro do clube. Eu digo isso pegando o exemplo, por exemplo, do Pedro, que se recusou a aquecer no jogo do Independência contra o Atlético Mineiro. Não tô entrando no mérito, pelo amor de Deus, da agressão lá, que é um negócio totalmente à parte. Mas ele merecia uma punição. Do próprio Gabigol lá, que também foi punido na época de uma das Copa América que o Flamengo mandou ele se reapresentar, ele não se reapresentou, ou era um negócio de questão de lesão, de exame, enfim. Não lembro exatamente qual era a polêmica, mas também que não se reapresentou. Como Marinho Gabigol não quis viajar alegando uma contusão e... Não, o São Paulo quer que todo mundo vá mesmo machucado. Não vou... Punido. Isso falando de atitudes concretas. Outras atitudes que também não são... não é passível de punição, mas que eu acho que também tem que ser corrigida. Por exemplo, nenhum torcedor do Flamengo estava feliz depois que o Flamengo tomou 1-0 do São Paulo no jogo de ida da Copa do Brasil, da final, quando o Gabigol foi lá no Dorival mandar beijinho no meio da coletiva. O torcedor tava puto, o Flamengo tava em crise, todo mundo sabia da crise que existia ali entre elenco e a comissão técnica do Sampaoli, e mesmo assim, o Gabigol fez questão de chamar a atenção pra si. Quando o Gabigol, ele dá uma entrevista, como deu na época do Vitor Pereira, em relação ao posicionamento dele, que eu quero ser o centroavante e tal, não sei o quê, ele tem todo o direito de dar a entrevista dele. Ele tem todo o direito. Porque ali ele fala, conversei com o Vitor, disse que prefiro brigar na minha. Conversei com ele. Ali não me escala de ponta, prefiro brigar na minha, pra ser Mas convenhamos que naquele momento, e conhecendo o Gabigol, não é contra o Flamengo, é aquele negócio do chamar a responsabilidade, os holofotes pra si. Como foi no lance do pênalti. Ele quer, no final das contas, na cabeça do Gabigol, eu vou entrar, vou fazer o pênalti, o Pedro já fez o gol dele, eu vou ficar bem na fita também, porque eu vou fazer o gol. O protagonismo. Então, assim, só que o Flamengo tem que ser o protagonista. E aí, a gente... Ele só virou o que ele virou por causa do Flamengo. Aí a gente entra em uma outra discussão, e a gente sempre fala sobre os feitos do Gabigol aqui, coloca ele ao lado de nomes como Júnior, Leandro... Abaixo, mas... Então... Como ídolo. Como ídolo. Mas, por exemplo, tem muita gente que considera o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Sim, então ele coloca até acima do Júnior e do Leandro. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tá falando do Júnior, por exemplo, do cara que mais vestiu a camisa do Flamengo na história, que quando volta da Itália porque o filho pediu pra vê-lo com a camisa do Flamengo, ele vai e conquista. E ganha. E conquista o Campeonato Brasileiro, retomando. Copa do Brasil e Carioca. Como a gente tava até conversando aqui ontem em off, sobre o Leandro, que é o maior rubro-negro que já chutou a bola pelo Flamengo. Nunca jogou em time nenhum, só no Flamengo. Quando vai falar sobre o Flamengo, chora. Até hoje. Então, assim, a partir do momento, isso é completamente extracampo. Não tô falando aqui sobre os gols perdidos pelo Gabigol, a má fase de 2023. É um entendimento. Se o Gabigol quer se colocar num patamar de ídolo ao lado de nomes como esse, ele tem que rever esse tipo de atitude. O Zico, o Mauro fala muito isso. Tudo que o Zico não fez, ninguém pode fazer. Ele fala até que tem que ter um mandamento no Flamengo. Tudo que o Zico não fez... inclusive, você falou do Mauro, né? Tudo que o Zico não fez quando vestiu a camisa do Flamengo, ninguém pode fazer. O Zico nunca botou na pau na mesa, eu primeiro. Então ninguém pode botar. O Zico sempre falava, a minha... Fugiu a palavra. A minha vantagem dentro do Flamengo... É no salário. É o salário. É na hora de renovar o contrato. Pois é, galera. E aí? O que é que você acha de todo esse bafafá aí? Essa confusão aí relacionada a isso?
Eu particularmente acho que é um problema aí para ser resolvido da forma que foi resolvido. Chegar diretamente para o jogador na frente de todo mundo mesmo e dizer. Também na hora de elogiar, chegar na frente de todo mundo e elogiar da mesma forma. Porque senão, se a partir do momento em que Tite só reclamar com um jogador, não reclama com Gabigol, não reclama com Pedro, não reclama com fulano, com cicrano, então outras pessoas vai ficar com ciúme. Pensa nisso como uma empresa, né? Se numa empresa, no caso, você não reclama com alguns colaboradores, não puxa a orelha, não corrige com alguns colaboradores, você vai perder todo o grupo. Isso era o que vai acontecer caso não seja feitas essas correções. Jorge Jesus mesmo fazia correções dentro do campo muitas das vezes, né? A gente viu várias vezes ele puxando a orelha de Rodrigo Caio, Rafinha, Felipe Luiz, no meio de todo mundo na mídia, na televisão e tudo, né? Ele puxava, chegava lá e dava bronca. Então, foi uma boa atitude, eu particularmente acho. No caso, ele, como ele não achou correto, né? Tem que fazer isso mesmo. É isso então, ficamos por aqui. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações e os créditos vai para o Charla Podcast e até o próximo vídeo. Fui!